estão ainda bem, né? Comprava livros. Eu disse pra vocês que tinha muitos livros pra falar pra vocês com comparação com documentários, com filme. E esse aqui é um que eu recebi de surpresa, na verdade. Eu sou do time de leitores da Companhia das Letras. E eu amo biografias, amo histórias reais. Então essa aqui é mais uma que eu vou abordar aqui no canal. Chama Narciso em Férias, do Caetano Veloso. Bom, todo mundo conhece Caetano Veloso, todo mundo sabe do valor que ele tem pra música brasileira. E de tudo que ele passou também na ditadura. Muitas coisas, né, não foram reveladas totalmente, ou enfim, ele não tinha escrito um livro totalmente sobre este assunto, sobre os 2 meses que ele ficou preso. Então, eu vou falar sobre isso e sobre o documentário que tem no Globoplay, que demora 1h20 mais ou menos, tem produção da ex-esposa dele, da Paula Lavigne, que esse também é um assunto muito polêmico, né, porque enfim, eles começaram a se relacionar, ela tinha apenas 14 anos, é um assunto que sempre entra em voga quando se fala também de Caetano Veloso, mas isso não é um assunto deste documentário e deste livro aqui que ele lançou pela Companhia das Letras, que é uma edição lindíssima, de capa dura, né? Eu até vi na Travessa, quando eu fui na Travessa, ele estava custando R$59. Eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem. E também vou deixar as informações sobre o documentário lá do Globoplay também, se vocês quiserem assistir. Bom, sobre o livro, eu li primeiro o livro, depois eu vi o documentário, foi super rapidinho o documentário também. O livro, ele vai abordar exatamente o que o documentário também fala, né? Que é a prisão dele por 2 meses durante o ano de 1968, 14 dias após o Congresso ser fechado pelo AI-5. A gente tem ouvido muitas bobagens sobre o AI-5, sobre ditadura militar, e aqui no canal eu sempre abordo como esse período foi um período triste para a história do país, foi um período onde a gente não quer que retorne nada disso. As pessoas confundem muito os tempos que a gente vive de hoje em dia por uma política suja com os tempos de antigamente, onde era uma ditadura assim, até fazer uma comparação com o que a gente vive hoje, né? Eu sei que a esquerda do país hoje faz isso também, uma comparação, que eu também acho errônea, porque assim, eu não sou a favor do governo atual, não sou fã dele, né, do nosso presidente, mas eu entendo também que há um exagero em se comparar com a época da ditadura. Mas por que isso acontece? Porque o presidente acaba dizendo que é fã, né, de torturadores, fã daquela época e tudo. Então, assim, uma pessoa que lembra desse período, né, que foi um período muito difícil para muitas famílias e para o país como um todo, né, muitas pessoas torturadas, mortas, ninguém nem sabe onde foi parar os seus corpos. É muito difícil para essas famílias e para a história do país ouvir o maior líder do país falando que isso foi um período bom, né, o que é totalmente errado também. Então, esse é um dos motivos que eu também não apoio aí essa pessoa que está no poder. Mas quem me acompanha sabe que eu também não sou de esquerda, apesar do meu irmão sempre dizer que eu tenho um viés. Eu acho que eu não tenho. Eu sou meio, né, do coluna do meio ali, eu vejo o que é bom de um lado e o que é bom do outro. Não sou de extrema na questão política. Gosto desses temas, adorei o livro e acho que aqui o livro é muito mais completo do que o documentário, porque me faltou, eu senti falta no documentário, ele de algumas imagens, né, daquela época, de algumas fotos, que isso a gente encontra aqui no livro, aliás no final, né, fotos daquela época, trechos do processo que foi aberto contra ele. Mas, afinal de contas, o que aconteceu? Ele morava em São Paulo na época, né? O Caetano é da Bahia. Ele estava casado com a Dedé há pouquíssimo tempo. Ele conta que era o primeiro apartamento dele alugado lá em São Paulo. E quando ele costumava fazer festas lá dentro, inclusive o Gilberto Gil, que estava começando a namorar, que também seria sua esposa, a Sandra, que é a irmã da Dedé, da primeira esposa do Caetano Veloso, eles tinham bebido, tocado música e tal, até de madrugada, quando às 5h30, 6 horas da manhã, aparecem 2 agentes da Polícia Federal dizendo que ele precisava ir até a delegacia para ser interrogado. Ele já começa a ficar, né, um pouco ressabiado quando eles avisam que ele tem que levar a escova de dente, que pode ser que demore mais do que o tempo que ele tá achando que vai demorar. Na verdade, dali pra frente, ele não retornou mais pra sua casa, foi levado num camburão pro Rio de Janeiro. A esposa dele foi num carro, porque ficou desesperada que fosse acontecer alguma coisa com ele. E o Gilberto Gil também estava sendo procurado, ele também foi levado. Mas aqui ele vai focar que ele conseguiu ouvir a voz do Gilberto Gil, que também estava preso, como ele foi maltratado, na verdade, né, dentro dali da cadeia, o que
que fizeram com ele. Então toda essa história é contada tanto no documentário quanto aqui no livro. O livro, pra mim, foi mais bacana ali, porque foi meu primeiro contato mesmo com essa história total. Eu sabia dessa história, mas eu não sabia com detalhes, como o Caetano conta aqui. E na história, como eu disse a vocês, no documentário, é somente ele, numa sala acho que de fundo azul, se eu não me engano. A pessoa que está entrevistando de vez em quando faz algumas memórias, tipo, ele não lembra um dia, ele fala na Barão de Mesquita, fala algumas coisas assim. E eu senti falta realmente da visão, do visual, né, dos processos, das fotos de época, que eu acho que um documentário fica bacana da gente até relacionar essas pessoas que ele cita nesse bate-papo, que é muito descontraído, né, assim, com essa pessoa que ele está entrevistando. E ele vai contando o que ele lembra dessa época, o que aconteceu, chega a rir também do processo em si, que foi digitado e tudo, e aí fala se ele sabe cantar o hino nacional, se ele lembra de cantar o hino da bandeira, se ele sabe tropicar. Ele foi preso por causa das músicas que eram consideradas subversivas, né? Então, ele fala do Geraldo Vandré. Então, assim, tem todas aquelas músicas que a gente gosta, ouve há anos, né? Então, essas músicas seriam proibidas. Ele foi acusado de coisas que ele, na verdade, não tinha cometido. Bom, é um livro super interessante. O documentário eu também recomendo, mas eu recomendo mais ainda o livro, porque foi uma experiência muito bacana lê-lo. É rápido de ler. Na verdade, se vocês forem olhar as páginas, elas não têm... Elas têm letra, né, gramatura bacana das páginas e tal. É uma edição muito bonita da Companhia das Letras. E acho que é só tudo isso. Comentei com vocês aqui sobre esse né, na verdade, esse documentário e esse livro que eu adorei. Vou agradecer a Companhia das Letras pelo envio do exemplar. Se você gostou desse vídeo e se você gosta desses comparativos que eu faço, desses vídeos comparativos entre a obra audiovisual e a obra, né, impressa, não esquece de deixar seu like e de comentar aqui embaixo, que é sempre muito bacana ouvir a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.